Olá pessoal, mais uma videoaula aqui do nosso curso Teoria Macroeconômica da Universidade Federal do Paraná. E o tema da aula de hoje aí é o primeiro ponto a respeito dos chamados componentes de demanda agregada, né? E aí nós iremos fazer aí um debate a respeito dos principais determinantes do consumo, né? Do que vem a ser a função consumo. Duas importantes teorias, né? Irão ser referenciadas a chamada função consumo intertemporal do Ivner Fischer e a chamada função consumo keynesiana. Né? Todas as duas teorias, tanto a teoria do Fischer, né, muito associada aí ao debate que foi feito na nossa análise macroeconômica clássica, e a importância da função consumo keynesiana, haja visto os desdobramentos que nós iremos nos debruçar nessa fase pós macroeconomia clássica, sobretudo com as contribuições, né, do Keynes em 1936, com a chamada revolução keynesiana. Né? O componente consumo é um componente de grande importância para o nosso objetivo dentro do escopo da teoria macroeconômica, que é entender as chamadas flutuações cíclicas, né? As flutuações do nível de atividade econômica, as flutuações do PIB. Por que é tão importante entender os momentos de flutuações cíclicas, né? Nesse nosso objeto de investigação associado às teorias macroeconômicas? Ora, uma vez identificado o cenário pelo qual a economia esteja perpassando, seja um cenário de recessão, né, onde a economia entra num processo e um ritmo de queda no nível de atividade econômica, ou ao contrário, né, a economia entra num processo expansivo, a macroeconomia, né, os gestores das políticas macroeconômicas, sejam elas monetária ou fiscal, devem implementar instrumentos, sejam eles, repito, monetários ou fiscais, no sentido de minimizar essas flutuações. Né? E o consumo, né, por ser um componente aí da nossa demanda agregada, tem a sua relevância, haja vista a sua participação no PIB. Né? Nós observamos aí, coloquei dados assim, no período anterior às recentes crises, né, que se apresentam aí na economia brasileira, mas pela análise gráfica nós temos aí a participação do consumo das famílias no PIB na economia brasileira no período de 2000 a 2014, né, um horizonte aí de tempo de mais de uma década, e vocês percebam que a participação no consumo, né, a participação do consumo privado, do consumo das famílias no produto interno bruto brasileiro é relevante, né? Numa média aí de 60% a 65%, com algumas flutuações ao longo do tempo. Então, a questão nesse momento, pessoal, é o seguinte, né? Por que é importante estudarmos aí as teorias sobre o consumo, não é? Nesse ambiente macroeconômico? Ora, mais uma vez eu repito, se o nosso objetivo é entender as flutuações, se o nosso principal objetivo no escopo da teoria macroeconômica é entender as flutuações cíclicas do PIB, não é? As flutuações econômicas, não é? Dentro desse sequenciamento de implementar políticas macroeconômicas, sejam elas, repito, monetárias ou fiscais, na tentativa de minimizar essas flutuações, nada mais justo do que nós entendermos aí o movimento do consumo, haja vista que a participação do consumo no PIB é muito elevada. Então, se nós conseguirmos entender os movimentos do consumo, automaticamente nós teremos indícios, nós teremos instrumentos muito fortes para nós entendermos aí também as chamadas flutuações cíclicas do PIB, as flutuações cíclicas aí do nível de atividade econômica, haja vista, como vocês podem observar, a participação significativa e expressiva do consumo no produto interno bruto, no caso brasileiro, não é diferente aí para outras economias, né? Na própria economia americana,
os níveis de participação do consumo americano no PIB americano também beira ali os 60%, e na média os países apresentam uma participação do seu consumo muito expressiva, né, no PIB. E por isso a relevância de nós entendermos aí os movimentos do consumo. Especificamente, pessoal, a escolha das duas teorias, né, que estamos contemplando nesse momento, ela ocorre por conta da própria evolução da teoria macroeconômica, né? Eu já venho comentando em alguns vídeos, né, nos próprios tutoriais, isso é apresentado também, que nós estamos aí respeitando a evolução da teoria macroeconômica e, na verdade, nós não chegamos ainda na própria macroeconomia, porque o que nós estamos fazendo nesse módulo é investigar o período que precede o surgimento do próprio conceito macroeconomia, né? Porque o conceito de macroeconomia ele se inicia ali com a publicação da obra do Keynes, Teoria Geral. Então, as duas teorias, né, que nós estamos investigando hoje, associados aí aos movimentos do consumo, dada a relevância do consumo no entendimento e na evolução do PIB, da atividade econômica, é exatamente essas duas teorias, né, a chamada função consumo intertemporal do Ivner Fischer, que está associado aí à chamada macroeconomia clássica, né? O Fischer tem uma aproximação teórica, é um autor ali do horizonte de tempo associado à teoria neoclássica, a teoria clássica, né? Lembrando que o termo clássico, o termo neoclássico que nós estamos considerando aqui na nossa disciplina de macroeconomia, clássico são todos aqueles autores ao olhar do Keynes que precede a teoria geral, né? Porque pelo próprio debate ali apresentado pelo Keynes, no âmbito do debate macroeconômico, todos os autores falavam a mesma coisa, né, do ponto de vista macroeconômico, independente desses autores serem clássicos, desses autores serem neoclássicos, mas é óbvio que nós temos que respeitar aí as diferenças teóricas ocorridas nesse período aí que precede a publicação da teoria geral. Então, a primeira teoria que nós iremos investigar é a chamada função consumo intertemporal do Ivner Fischer, né? Função essa que será muito relevante para nós entendermos ali as justificativas pelas quais nós consideramos lá naquele modelo de oferta e demanda por fundos emprestáveis o porquê o consumo ele tem uma relação causal inversa com a taxa de juros, né? Assim como a poupança tem uma relação causal positiva com a taxa de juros, né? O fundamento teórico, né? Naquele momento onde nós buscamos entender o papel da taxa de juros no modelo clássico, né? Na macroeconomia clássica, eu pedi para vocês aceitarem que o consumo exibe uma relação causal negativa, uma relação causal inversa com a taxa de juros, enquanto a poupança exibe uma relação causal positiva com a taxa de juros. Eu disse para vocês que a taxa de juros naquele momento, dentro do debate associado ao mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis, a taxa de juros é uma espécie de prêmio pelo fato das pessoas abdicarem consumo no presente por mais consumo no futuro. Então, o fundamento dessa relação está pautado, está baseado exatamente nessa função consumo intertemporal do Ivner Fischer. Na sequência ao debate e apresentação da função consumo intertemporal do Ivner Fischer, nós iremos aí, introdutoriamente, discutir a função consumo keynesiana. E a tentativa de investigarmos e discutirmos a função consumo keynesiana é justificada pelo fato de que quando nós adentrarmos ao chamado mundo keynesiano, tema que será discutido no módulo 2 do nosso curso, nós partiremos da hipótese de que o consumo ele não mais é determinado, como apresentado ali pelo modelo do Ivner Fischer, pela taxa de juros, né? Na verdade, o que nós iremos investigar na função consumo
intertemporal do Whitney-Fisher é que duas variáveis elas são relevantes para nós entendermos o movimento do consumo, a renda e a taxa de juros, né? As decisões intertemporais de consumo, nessa função consumo do Whitney-Fisher está associada exatamente ao nível dos juros. Enquanto na função consumo keynesiana, só há apenas uma variável que influencia consumo, que é o nível de renda. E essa função consumo keynesiana será de grande relevância para nós montarmos o sistema keynesiano, chamado modelo keynesiano, né, o chamado modelo ISLM, tendo em vista que a função consumo que será inserida nesse modelo ISLM é exatamente essa nossa função consumo keynesiana. Então lembrem que no vídeo de introdução, né, a respeito dos chamados componentes de demanda agregada, eu associei esse módulo, né, essa segunda parte do primeiro módulo do nosso curso como uma espécie de conteúdo de transição, né? Nós queremos investigar alguns elementos que nos deixam inquietos ali na modelagem macroeconômica clássica, bem como nós iremos adentrar alguns conceitos que nos serão úteis ali na construção do chamado modelo IS-LM, ok? Então, inicialmente, né, pessoal, aí, de forma simplória, como é que nós podemos apresentar esse debate associado aí pelo modelo do Whitney-Fisher, né, essa chamada função consumo intertemporal do Whitney-Fisher, né? Alguns preceitos, alguns pressupostos são importantes aí na construção dessa teoria, né, do consumo do Whitney-Fisher. As principais hipóteses estão associadas a indivíduos que, hipoteticamente, nós iremos assumir que o indivíduo vive em média 2 períodos, né? Vamos considerar o período 1 e o período 2. O período 1 seria um período pelo qual esse indivíduo ele vive a juventude dele, né? Associado a essa característica de juventude, é um período de tempo também pelo qual o indivíduo ele exerce o seu esforço laboral, né? Ele tem a possibilidade de gerar renda ali pelo esforço de trabalho dele, né? Eu tenho o período 2, onde o período 2 vamos caracterizar ali como sendo um período onde ele vai viver a fase da velhice ao longo da vida dele, né? Então, macroeconomicamente, né, sinteticamente, aí nós estamos fazendo um corte no horizonte de vida de um indivíduo médio, né? Eu tenho um primeiro período, ao qual ele é caracterizado como a juventude desse indivíduo, e o segundo período que eu estou caracterizando como a fase de velhice dele, né? A fase pelo qual não necessariamente ele oferta, né? Ele extrai a sua renda do seu esforço laboral. De repente, ali no segundo período, a sua renda ela é proveniente, por exemplo, da poupança acumulada que ele efetuou ao longo de toda a sua vida, não é? Então, a primeira equação que vocês estão considerando aí é o chamado conceito de poupança, não é? A gente tem aí o S igual ao Y1 menos o consumo, não é? O consumo aí dele no primeiro período, não é? Então, o meu conceito de poupança, né, é exatamente tudo aquilo que eu não consumi no primeiro período, né? Faltou aqui o subscrito 1. Então, tudo aquilo que eu não consumi, né, pessoal, no primeiro período, extraído ali da minha renda, o que sobra vai para a minha poupança, né? Então, se eu tenho uma capacidade de geração de poupança, né, ao longo do primeiro período, automaticamente, qual é a pergunta que nós iremos fazer? O quanto eu posso consumir no meu segundo período? Não é? Qual é a minha capacidade de consumo no meu segundo período? Ora, basicamente a renda que eu irei ter no segundo período, né? É óbvio, porque quanto maior a minha renda, maior a minha capacidade de consumo, mas também, dado que eu consegui gerar um nível de poupança no meu primeiro ciclo de vida, né, na minha fase de juventude,
né? Automaticamente, ao longo do tempo, eu vou obter um nível de juros associado a essa poupança que eu acumulei ao longo dessa minha vida, né? Ao longo desse meu período, ao longo desse meu primeiro ciclo. Então, o meu consumo, automaticamente, do segundo período, ele vai depender de dois componentes. O primeiro componente é a própria minha renda, que eu vou obter no meu segundo período, e o meu componente de poupança, né? Veja, esse 1 mais R é o fator dos juros que vai incidir exatamente no grau de poupança que eu efetuei ao longo do meu primeiro ciclo. Né? Então, eu tenho a poupança, o meu principal acumulado, mais os juros que irão render em cima dessa poupança acumulada ao longo da minha vida. Então, automaticamente, né, o meu consumo, quanto maior for minha capacidade de poupança, o meu nível de poupança ao longo do tempo, automaticamente o meu consumo do segundo período ele pode se ampliar também. Né? Então, a partir desses dois conceitos, né, poupança gerada a partir dos meus elementos do primeiro período e a minha capacidade de consumo do segundo período, eu faço algumas manipulações, né? O que eu vou fazer? Eu vou inserir a primeira equação nessa segunda equação, né? Simplesmente eu estou alterando aqui esse meu conceito S aqui nessa segunda equação, né? Vai aparecer aqui meu Y1 menos o C1, agora está certo, né? Foi um erro de digitação. E na sequência eu vou fazer algumas manipulações, né? Vou passar todos os componentes de consumo para o lado esquerdo dessa equação e todos os elementos de renda eu vou passar para o lado direito da equação. Né? Feito essa transformação, simplesmente eu vou dividir agora os dois lados dessa equação por 1 mais R. Né? Feito isso, eu tenho agora o meu consumo, o meu conceito de valor presente do consumo e valor presente da minha renda aqui no lado direito da equação. E repito, enquanto no lado esquerdo da equação é o meu conceito do valor presente do consumo. Essa equação aqui, pessoal, é a chamada restrição intertemporal do consumidor. Por quê? Porque a restrição orçamentária do consumidor ela parte do pressuposto que esse agente intertemporal, quem é esse indivíduo e esse consumidor que nós estamos buscando representar? É um agente representativo, é um consumidor representativo que, à luz da teoria do Fischer, ele pode tomar decisões intertemporais de consumir mais no presente e menos no futuro, ou o inverso, mais no futuro e menos no presente. E o que determina essa tomada de decisão dele, de consumir mais no presente ou consumir menos no presente, ou mais no futuro ou menos no futuro? Depende exatamente do valor presente do consumo, depende exatamente do valor presente da renda. E o que determina esse valor presente da renda e o valor presente do consumo? Ora, depende da taxa de juros, né? Depende agora desse fator de desconto, não é? Que no momento em que eu estou no presente, eu tenho que agora comparar a minha renda presente com a minha renda futura, inserindo agora o meu fator de desconto intertemporal. E quem é esse meu fator de desconto intertemporal? É exatamente esse meu componente 1 sobre 1 mais R. Então, vamos pressupor que a taxa de juros ela se eleve. Né? Então, se a taxa de juros está se elevando, pessoal, então automaticamente o valor presente, né, tanto do meu consumo futuro quanto da minha renda futura, né, quanto maior for essa minha taxa de juros, menor vai ser esse valor presente. Vocês concordam comigo? Né? Porque o meu fator de desconto está mostrando isso aí. Então, possivelmente, eu vou fazer alocações intertemporais, né, do meu consumo, haja vista o aumento ou redução do valor presente desse meu consumo, bem como alterações aí do valor presente da minha renda. Nós podemos representar esse consumo intertemporal, essa função consumo intertemporal do Fischer de maneira gráfica, né? O que esse gráfico está trazendo? Né? Ele exibe aí a função consumo intertemporal do Fischer, de modo que nos meus dois eixos, né,
no meu eixo vertical, eu tenho o nível de consumo para o segundo período, bem como no eixo horizontal, eu tenho o nível de consumo para o primeiro período. Esse gráfico do consumo intertemporal do Fischer, pessoal, ele é análogo àqueles gráficos que nós estudamos lá na microeconomia, na teoria microeconômica, onde nós buscamos aí entender as preferências de consumo de um agente representativo. Então, lá na microeconomia, né, o que nós fazemos? Nós fazemos preferências por cestas de consumo, onde eventualmente eu tenho um conjunto de cestas 2, e aqui eu tenho um conjunto de cestas 1, e aqui não é diferente para a escolha intertemporal. Eu tenho um conjunto de cestas associado ao meu consumo futuro, bem como eu tenho um conjunto de bens que eu estou consumindo, né, no primeiro período. Então, a depender da minha restrição orçamentária, né, aquela equação exibida no slide anterior, que é a restrição orçamentária, é exibida exatamente por essa reta, né? Tanto essa minha reta vermelha quanto essa minha reta azul é exatamente a restrição intertemporal do consumidor. É fácil entender a restrição orçamentária e o que determina, né, e mais uma vez também a respeito da restrição orçamentária intertemporal, e o que determina a inclinação dessa minha restrição orçamentária intertemporal é exatamente o fator de desconto, o mais R. Então, quanto maior for a taxa de juros, mais inclinada será essa minha restrição orçamentária. Quanto menor for a taxa de juros, né, uma vez que a inclinação da restrição orçamentária é o fator de desconto, o mais R, né, quanto menor for a taxa de juros, menos inclinada é essa minha restrição orçamentária desse consumidor intertemporal. Então, assim, para entender a tomada de decisão desse consumidor representativo, pessoal, vamos estudar primeiro as soluções de canto. Quem seriam as soluções de canto, né? Então, imagina o seguinte. Imagina um agente intertemporal que ele decida consumir tudo que ele ganha ao longo de toda a sua vida no segundo período. Né? Então, para ele consumir tudo no segundo período, automaticamente o consumo do segundo período, quem vai ser? A renda do segundo período vezes tudo que ele obteve de renda no primeiro período. Né? Para ele ter feito essa escolha extrema, né? Veja, estamos trabalhando aqui com soluções de canto, são decisões extremas, atípicas, né? Então, para ele ter feito essa tomada de decisão, né, de consumir tudo no segundo período, então automaticamente ele toma a decisão de não consumir nada no primeiro período. É como se ele tivesse pego toda a renda dele do primeiro período, tivesse poupado, né, e automaticamente transferisse essa renda do primeiro período para a poupança e vai usufruir apenas do segundo período, toda essa poupança acumulada, da totalidade da sua renda em consumo no segundo período. Não é? Então, isso é uma situação extrema, tá, pessoal? Isso é uma situação, não é, atípica. Diferentemente dessa situação aqui, né? Eu tenho a minha outra solução de canto, onde, digamos que esse indivíduo não mais decida consumir toda a sua renda intertemporal no segundo período, mas decida consumir toda a sua renda intertemporal no primeiro período. Então, o que ele vai ter que fazer? Né? O que seria o consumo no primeiro período? O consumo no primeiro período seria toda a renda dele que ele tem à sua disposição ao longo de toda a sua vida, inclusive a renda do segundo período. Só que, nesse caso, ele tem que fazer o cálculo do valor presente da renda dele futura. Não é? É como se um dos pressupostos que está associado aqui na função consumo intertemporal do Ivne Fischer é que esse consumidor intertemporal ele tem acesso a crédito e simplesmente ele pode tomar empréstimos, por exemplo, para consumir no presente mais do que ele ganha. Então, automaticamente, ele está fazendo aí ele está trazendo a sua renda futura para valores presentes. Agora, é claro, né, pessoal, automaticamente, se a taxa de juros ela se amplia,
automaticamente no presente ele vai ter uma menor capacidade de expandir o consumo dele do primeiro período, né? Agora, diferentemente, se a taxa de juros está se ampliando, é óbvio que ele vai poder acumular mais poupança e automaticamente no futuro o nível máximo de consumo que ele pode obter também vai se ampliar. Por isso que essas restrições orçamentárias elas estão se deslocando, não é? Por conta dessas alterações aqui nessa minha taxa de juros. Agora, ao invés de nós associarmos pontos extremos, né, pontos, soluções de canto, vamos associar esses pontos aqui, não é? Então, eu tenho aqui a minha função utilidade, né? Nesse ponto de tangência, ele está escolhendo consumir um nível de consumo 1 associado ao nível de consumo 2. Se há uma mudança na taxa de juros, se a taxa de juros, ela, por exemplo, se eleva, possivelmente ele vai fazer uma tomada de decisão a respeito do seu consumo intertemporal. Agora ele vai querer consumir mais no futuro, porque agora consumir mais no futuro é vantajoso, né? Haja vista a elevação aí dessa taxa de juros, né? Automaticamente ele vai reduzir o consumo dele no primeiro período. Em síntese, pessoal, o que a função consumo do Ivney Fisher está querendo apontar? Que a taxa de juros é uma variável relevante para explicar as tomadas de decisão de consumo intertemporal das famílias. A taxa de juros, possivelmente intertemporalmente falando, né, ao longo do tempo, é uma variável relevante para entender os movimentos do consumo ao longo do tempo. E se o objetivo da macroeconomia é exatamente entender as flutuações cíclicas do produto, nada mais justo do que nós buscarmos entender aí quais são as principais variáveis determinantes de um componente significativo no cômputo do PIB, que é exatamente o consumo. Então, a nossa primeira teoria aí já está nos dando indícios aí de que a taxa de juros não necessariamente é apenas a renda, mas a taxa de juros é uma variável fundamental para nós entendermos aí os movimentos do consumo, né? E aí, saindo ali da função consumo intertemporal do Ivney Fisher, nós adentramos aí na função consumo do Keynes, né? E aí nosso objetivo aqui é apresentar bem introdutoriamente o Keynes, até porque lá no segundo módulo nós iremos estudar com mais calma essa função consumo. Então, assim, quando nós estudamos ali a função consumo do Keynes, existe a chamada lei psicológica fundamental, né, do consumo. E o que essa lei psicológica fundamental ela diz? Ela diz o seguinte: olha, na média, de acordo com a natureza humana, as pessoas elas são propensas, né, que quando a sua renda aumenta, o seu consumo também aumenta. Por regra, à medida que o consumo aumenta, a renda também aumenta, mas não na mesma magnitude. O que acontece é, quando a renda aumenta, o consumo também aumenta, mas numa proporção inferior ao aumento da renda. Então, por exemplo, se a renda aumentou 1%, espera-se que o consumo aumente menos que 1%. Ele aumenta, mas não na mesma magnitude e possivelmente inferior a esse aumento da renda. Repito, se a renda aumentou 1%, possivelmente, sei lá, o consumo aumentou 0,8%, 0,7%. Então, essa é a chamada lei psicológica fundamental, né? Onde espera-se que, na média, o consumo aumente, mas não na mesma expansão do nível de renda. Então, o que se coloca na função consumo keynesiana é que, diferentemente ali da função consumo intertemporal do Ivney Fisher, onde a taxa de juros assume um papel relevante, né, no entendimento aí dos movimentos do consumo, agora a renda passa a exercer um papel fundamental e é um ator fundamental para nós entendermos aí os movimentos do consumo ao longo do tempo. Então, do ponto de vista algébrico, o que é a função consumo? É uma função linear simples, pessoal, onde eu tenho aqui o meu consumo, né, desagregado aí em dois componentes. Eu tenho o meu consumo autônomo e aí eu tenho um consumo associado exatamente a uma medida de sensibilidade. Quem seria essa medida de sensibilidade? É a chamada propensão marginal a consumir. Esse meu Czinho aqui é a propensão marginal a consumir. E necessariamente,
De acordo com a lei psicológica fundamental do Keynes, a propensão marginal a consumir, ela necessariamente ela vai estar no intervalo entre 0 e 1, nunca superior a 1, tá? E o consumo autônomo ele sempre vai ser positivo. O consumo autônomo seria uma espécie de consumo aí constante, determinado por outros fatores não capturados ali pela renda. Então, eu tenho, a partir dessas colocações, né, eu tenho o chamado conceito de propensão marginal a consumir e eu tenho a propensão média a consumir. O que é a propensão média a consumir? Simplesmente é a razão entre o consumo e a minha renda, determinada aí por esses dois componentes, né? A razão entre o consumo autônomo e a renda, mais a propensão marginal a consumir, né? E aí o conceito, né, de propensão marginal a consumir, o que é? É a variação do consumo dada a variação da minha renda. É um tema relativamente, é uma função de consumo relativamente simples de ser entendida, né? Graficamente, ela exibe esse componente aqui, né? Eu tenho um consumo autônomo, né? Representando aqui a função consumo keynesiana, eu tenho o consumo autônomo, né? Ou seja, se o nível de renda for zero, o consumo ele vai ser positivo nesse nível do consumo autônomo, né? E eu tenho a minha propensão marginal a consumir, né? Então, à medida que a renda aumenta, o consumo aumenta, porém numa variação inferior à variação da renda, né? Dado que a propensão marginal a consumir necessariamente ela está ali entre os valores entre 0 e 1. Ela está parametrizada ali entre os intervalos entre 0 e 1. Um debate que vai acontecer pós-publicação da teoria geral do Keynes, que nós não iremos entrar nesse debate aqui, é o chamado enigma do Kuznets, né? Então, tem um debate ali, um estudo realizado pelo economista Simon Kuznets, onde ele tenta medir ali, tenta explicar os movimentos do consumo e, mais ainda, ele tenta validar essa função consumo keynesiana e os principais resultados apresentados aqui pela função consumo keynesiana a propensão marginal a consumir, ela se situa no intervalo entre 0 e 1, e a propensão média a consumir, se nós voltarmos aqui nesse gráfico, nessa álgebra, a propensão média a consumir, ela é uma proporção da renda, né, pessoal? O consumo é uma proporção da renda. Então, se ao longo do tempo a renda aumenta, o que eu espero da propensão média a consumir? Eu espero que a propensão média a consumir ela se reduza, né? Então, à medida que a minha renda está se ampliando aqui, a minha propensão média a consumir ela vai diminuindo também. E aí, por que eu estou comentando isso? Porque esse estudo realizado pelo Simon Kuznets, né, é o chamado enigma do consumo. O Simon Kuznets ele buscou fazer uma medição ali, empírica, tentando validar a função consumo keynesiana. E os principais resultados apresentados ali pelo Simon Kuznets é o seguinte: olha, no curto prazo, a função consumo keynesiana ela é boa para explicar os movimentos do consumo, né? No curto prazo, o consumo ele é relacionado com o nível de renda. Porém, no longo prazo, eu não consigo, no caso, o Simon Kuznets, o estudo do Simon Kuznets, eu não consigo enxergar uma associação entre mais renda e uma menor participação do consumo na renda ao longo do tempo. O que o Simon Kuznets encontrou é que, na média, ao longo do tempo, no longo prazo, a participação no consumo na renda ela é constante, né? Invalidando automaticamente a função consumo keynesiana. Então, a partir desse debate, né, realizado ali pelo Simon Kuznets, outras teorias elas surgiram nessa tentativa de explicar não necessariamente a taxa de juros influenciando na renda, a taxa de juros influenciando no consumo, assim como a renda influenciando no consumo, mas outras variáveis. Aí irão se desdobrar outras teorias, como a teoria a chamada teoria do ciclo de vida do Modigliani, a chamada função consumo do Milton Friedman, associado à teoria da renda permanente, né? Então,
Por isso que é relevante nós entendermos aqui a função consumo keynesiana, porque ela é um divisor de águas dentro desse debate associado aos movimentos do consumo, haja vista que o consumo é um componente significativo na determinação do nível de atividade econômica. Então, pessoal, a respeito do consumo, esse é o debate. E na próxima aula nós daremos continuidade aí a um outro componente de demanda agregada.